hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Terapias holísticas. Você sabe o que é terapia holística? Você sabe o quão bem a terapia holística pode fazer na sua vida? Venha participar conosco desse debate. Gente, eu gostaria de primeiro que a gente falasse para o nosso público o que é terapia holística. Então, a terapia holística, eu vou falar o que é o holos, né? Que é a palavra que vem do grego, que ela significa o todo e o inteiro. Então, a terapia holística, ela visa a trabalhar o indivíduo como um todo. Mente, corpo, espírito, emoção, né? E quando a gente fala em espírito, é bom a gente não levar para o lado religioso, que não tem nada a ver com a religião. E eu gostaria que cada um de vocês falasse qual que é a paixão, a técnica utilizada dentro da terapia holística. Meu nome é Rosana Hitzmann, trabalho com terapias integrativas, sou mestre Reiki, trabalho com a técnica de Theta Healing, que é uma cura quântica através de uma meditação ativa, onde a gente leva a pessoa a um estado meditativo em ondas cerebrais Theta, que vão ser uma contribuição nessas ondas Theta para que a gente consiga acessar as memórias de dor aonde a pessoa está presa. Eu fiz alguns cursos nessa área de Theta Healing, né? E é tudo na forma da meditação. Então, a pessoa entra no estado meditativo para conseguir acessar as informações que estão guardadas no inconsciente, né? É uma técnica de cura quântica. A minha especialidade hoje é trabalhar com cura quântica, né? Então, a pessoa vai deitar numa maca e ela vai receber uma técnica que é tudo isso que eu aprendi a fazer. Então, eu fiz os cursos de Reiki, eu fiz os cursos de Theta Healing, de barras de Axis e cura quântica arcturiana. Né? Então, no início de uma sessão, nós conversamos um pouco, a pessoa vai colocar aquilo que ela quer harmonizar na vida dela, o que está incomodando, qual é o conflito dela. Né? E uma coisa muito importante é que a pessoa que vem, ela acredite que ela vai receber a cura. Então, a entrega, né, e a confiança de que ela vai receber a cura. Edson, terapia holística não é só para quem está doente, quem está precisando. Eu posso fazer uma terapia holística preventiva? Em alguns casos pode. Porém, quando uma pessoa ela desperta que ela precisa assim se cuidar? Só quando ela está realmente precisando, quando ela está realmente no fundo do poço, quando ela está com algum sintoma, com algum sentimento. Antes as pessoas não pensam nisso. Seria importante, mas as pessoas não pensam nisso. Seria interessante a gente divulgar esse aspecto, né? Porque todo mundo sabe, mente sã, corpo são. Isso. Então, antes de adoecer, vamos procurar técnicas, né? Que favoreçam a nossa melhora na vida, né? A nossa harmonização, né? Isso, até eu gosto muito da meditação, eu gosto muito de todas essas técnicas aí que vocês falaram. Sim. E eu procuro fazer não como uma forma porque eu me sinta mal, mas sim como um prazer, porque é um prazer. É um prazer. Eu procuro ver a terapia holística não como um remédio, mas como uma coisa que dá um prazer porque te equilibra. Então você sai fortalecido, não? Isso, na realidade é o equilíbrio em si, a energia, aquela vontade, aquele desejo, tipo, eu quero vencer, eu quero desmistificar algumas crenças que a gente tem. Então tudo isso também seria uma forma de prevenção. As pessoas poderiam pensar um pouco mais nessa parte. E não pensam, infelizmente, hoje em dia. Hoje a gente ainda tem uma cultura de procurar a terapia em 3 situações. Quando a gente sente dor, quando a gente sente medo e quando a gente sente constrangimento. A gente ainda não aprendeu a se tratar pelo amor, no caso, né? Então, isso é que motiva, essas 3 situações são o grande motivador para alguém procurar a terapia hoje, infelizmente, né? Uma situação de dor, de medo ou de constrangimento. Então, aí a pessoa vai procurar um tratamento, uma ajuda. Antes disso, é difícil. Como que é a sua técnica? Como que você aplica a sua técnica? Eu sou hipnoterapeuta, ou que o pessoal conhece por hipnose clínica. Né? Então, através de comandos, sugestões, a gente coloca a pessoa num transe e a gente começa
dependendo o caso, a fazer uma investigação para fazer uma ressignificação do ponto onde que está ocasionando todo o problema da pessoa, né? Ou a gente, vamos supor, o pessoal que faz tatuagem, fazer anestesia, o pessoal que precisa emagrecer, mas não tem aquela força de vontade e tal. Então a gente trabalha com essa parte para a pessoa se motivar e perceber que a mudança vem de dentro. A pessoa tem que querer, né? Tem que se conectar com o que a gente está propondo para ela. Então, nessa parte que eu trabalho, com a parte de hipnose clínica mesmo. O meu grande foco é no autoconhecimento, né? Então, a minha grande paixão é ajudar as pessoas a se autoconhecer, elas conseguirem gerenciar as emoções e o pensamento. Com a parapsicologia, eu trabalho com as técnicas da hipnoterapia, assim como o Edson, trabalho com reprogramação mental, regressão de memória, então vai depender de cada situação, né? Então eu trabalho com essas técnicas dentro da parapsicologia. Diante dessa situação que estamos vivendo, né, essa pandemia atípico, qual a maior demanda no consultório de vocês? A maior demanda que está aparecendo para a gente, ao menos para mim, é a parte do pessoal com ansiedade e síndrome do pânico. São duas coisas que andam juntas, né? E que muitas vezes a pessoa não liga. Não, assim, nunca vou ter isso, até se ver num momento como essa pandemia, enclausurado. Agravou, né? Isso. E aí a pessoa da ansiedade de ficar, de doente, querer fazer alguma coisa. De querer sair, medo de ficar doente, né? Aí entra em pânico. E aí dá aquele choque e aí a pessoa Aí você entra surta. Aí a gente entra com a hipnoterapia justamente para fazer a pessoa acalmar, entender o momento que está passando e ela conseguir, sim, através de técnicas, conseguir superar tudo isso e passar por esse... por esse período. Isso, por esse período que a gente está passando. Para mim também é a questão da ansiedade, né? Que as pessoas, elas vêm com um pouquinho maior a ansiedade. Já tinham antes essa questão, aumentou. Então sempre é uma predisposição do paciente, né? Isso, e justamente por quê? Porque esse período que a gente está vivendo, da pandemia, traz muita incerteza, muita insegurança do que vai ser, o que vai acontecer, como que vai ficar, né? Então, a mente, ela tende a trazer pensamentos de medo, vou perder o emprego, vou ficar doente, o que vai ser? E isso gera ansiedade, né? Ou a gente deixa a mente vagando, sem saber, tentando achar uma resposta para o futuro. E gera ansiedade. Então a gente trabalha, no meu caso, eu trabalho muito autoconhecimento, né? Para identificar junto com a pessoa o que está gerando essa ansiedade nela. E depois a gente trabalha as reprogramações mentais, a hipnoterapia, para resignificar esses pensamentos que ela está tendo, né? Mudar, fazer uma mudança nesse padrão da ansiedade dela. Eu recebo muitos chamados assim de pessoas que estão passando por uma depressão muito profunda, né? E os quadros de ansiedade e transtornos de pânico. Então as pessoas vêm com essas queixas não relacionadas exatamente à pandemia. Ela já vem com um quadro já há mais tempo, né? Vivendo no modo sobrevivência. E aí a questão da pandemia agravou, aflorou. É como se colocar uma gota d'água que transbordou o copo. Na verdade, esse recipiente, esses nossos corpos, aí, no corpo físico, emocional, mental, espiritual, estão saturados. E aí vem uma pandemia que vai colocar a vida das pessoas numa situação um pouco mais complicada, né? De mais resistência, mais limitação. E aí, se já não estava bom antes, com um quadro como esse, a tendência é piorar cada vez mais. E a pessoa não consegue encontrar uma solução. Ela se sente completamente bloqueada, né? E aí, esse trabalho que eu realizo vem para quê? Para esvaziar esse copo, e criar um espaço interno, onde a pessoa consegue, de novo, retomar o poder da sua vida, administrando a sua vida e seguindo em frente. Tem idade mínima ou para iniciar a terapia? No meu caso, a hipnoterapia precisa... É um pouco engraçado, né?
a partir dos 6, 7 anos, quando a criança consegue, sim, a entender, seguir comandos e imaginar, ela consegue. Olha A que gente consegue fazer um trabalho. Antes disso, a gente consegue fazer um trabalho com a hipnose, no caso, mas não tão focado a um medo, a uma ansiedade, a algum distúrbio. Vou dar um exemplo bem rápido. Eu tenho um filho de 3 anos e toda vez que ele entrava no carro, ele chorava. Todo mundo fala que coloca o filho no carro para dormir, né? O meu era o contrário. Eu colocava no carro se eu quisesse que ele ficasse acordado, né? E a gente ia fazer uma viagem para Florianópolis, imagine, daqui lá ele chorando e berrando. Então eu já fui trabalhando com ele, o subconsciente dele, logo que ele dormia, fazendo as sugestões que a gente ia fazer uma viagem, ia ser tranquilo, que ele não precisava chorar, que ele ia para lá para se divertir. E ele saiu daqui e foi feliz da vida. Foi. Não deu um choro, não deu um estresse do como ele fazia antes. Então, dependendo da técnica aplicada, pode ser aplicada em crianças ou não, né? Dependendo. Isso. Interessante, muito interessante. Dependendo a sua também? Técnica. Isso, a minha também. Eu, particularmente, eu não trabalho com crianças, né? Eu trabalho a partir com adolescentes, no caso. Mas as técnicas, sim, dependendo. E agora estão vivendo. A adolescência em si já gera ansiedade, né? Já gera muitas dúvidas, né? Justamente. E agora, então, todo mundo preso sem saber o que vai fazer, se vai ter Enem, se não vai ter Enem. Isso. Tá mais ainda a flor da pele. Justamente, a ansiedade já é um processo da adolescência, né? Aquela questão, não sou mais criança, mas ainda tenho uns desejos de criança, também não sou adulto, mas já quero ser. E a cobrança que se tem em cima do adolescente, né? O que você vai ser, vai estudar o quê, vai... Comportamental, né? Já exige um comportamento mais maduro. Né? A gente já pergunta o que vai ser quando crescer, já escolhe essa profissão. É muita coisa, cobrança para o adolescente, né? Então, o adolescente passa aí um cortado em termos de ansiedade. Até porque tá tudo dentro da cabeça dele, tá a milhão, né? Uma coisa que vem muito com a ansiedade, agora que a gente percebe também, é alguns pânicos. Justamente porque o adolescente não está fazendo nada, vamos supor, nada entre aspas, né? Mas está com o tempo muito ocioso. E aí começa a pensar muita coisa e aquele medo começa a aumentar de alguma coisa e acaba se tornando fobia. E aí estoura. E agora é a hora de tratar, né? E agora é a hora de tratar. Um adulto depois com problemas. Olha que interessante. O momento é agora, né? Agora. Na formação dele para adulto, né? De fazer a cura toda e a integração de todos os chakras, né? Do corpo, mente e espírito. Interessantíssimo. A hora é agora, viu? Para os adolescentes. Eu atendo muitas mulheres, na faixa dos 30 aos 50, né? Mulheres que estão buscando uma transformação, uma renovação na vida, um momento de separação, um momento de transição, né? Então eu recebo muitas mulheres assim. Mas a questão do adolescente, né, me fascina também, porque existem muitas técnicas que são muito eficientes para o adolescente, né? Mas aí a questão do adolescente é que precisa ser trazido pelo pai e pela mãe, né? Ele não vem sozinho, né? Mas existe uma técnica chamada barras de Access, né, que vem do Access Consciousness, que são 32 pontos na cabeça, que são só massageados, tocados levemente durante 1 hora, e cada ponto desse, ele tem uma atuação, né, em vários aspectos, na ansiedade, na forma e estrutura, na questão do dinheiro, na questão da criatividade, da paz, da calma, da gratidão. E isso é muito bom para todas as idades, mas eu acredito que quem trabalha com adolescente pode usar essa técnica com um resultado muito positivo, porque ele traz muita paz e muita calma. Uma das questões que eu vejo bastante em consultório também é a questão da autoestima, né? A questão da gente se cobrar demais, da gente não impor limites nas nossas relações. Isso também gera ansiedade, gera medo. Então, trabalhar a autoestima também é muito importante para a nossa saúde mental, né? Que é algo que a gente peca bastante aí na nossa cultura, né? A valorização de nós, conosco mesmo, né? Na realidade, a
A autoestima, ela tá ligada completamente com o todo, né? Porque se você trabalha sua autoestima, você trabalha com que você se sinta bem, você acaba resolvendo vários problemas já, só com a autoestima melhorada, né? Desde até a ansiedade, às vezes a vontade, como eu falei, de fazer um exercício, alguma coisa, a vontade de emagrecer, alguma coisa assim, só com a autoestima você já se sente motivado para fazer isso. A autoestima é tudo. Eu vou até compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu não lembro quando, assim, um momento, mas me perguntaram assim, como se fosse um exercício, uma prática, falaram assim, faça uma lista de nomes com as 10 pessoas que você mais ama. E isso virou a chave e mudou a minha vida. Sim. Isso faz muitos anos. E aí eu fiz a lista e aí no final perguntou, aonde está o seu nome? E o meu nome não estava em nenhum lugar. Isso, ó, eu até arrepio até hoje. Porque na hora que eu vi, né, e é aquele princípio, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, a si mesmo, você tem que se amar primeiro para você conseguir amar o outro. Sim. Você tem que se respeitar para você respeitar o outro. Você tem que se conhecer para poder ouvir e ajudar, né? É muito importante. E esse exercício, ele mudou a minha vida, porque eu falei, opa, o meu nome não está em lugar nenhum, não estava nem em último, não estava em lugar nenhum. E hoje, eu ensino para as minhas filhas, que aí também a gente aprende e aplica, né? Aí eu já apliquei com elas, eu faço de vez em quando, eu faço a pergunta, elas, em primeiro, isso mesmo, porque a gente tem que aprender e aplicar. E isso mudou, e com a autoestima, você consegue evoluir em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, eu tinha medo de falar em público, e olha aqui, ó, tô falando, como que a gente fica desenvolto, não é? Quando você tem o autoconhecimento, né, você tem um equilíbrio emocional, psíquico integrado, você prospera em todas as áreas da sua vida. Então, eu super indico, finalizando esse nosso bate-papo, que foi super agradável, super valioso. Eu peço que cada um de vocês fale um pouco, ou uma frase, ou para as pessoas. Por que fazer terapia holística? E despede aí. Então, eu vou deixar uma pergunta para provocar, né, o público. Em que modo você está vivendo? No modo sofrimento, no modo limitação ou no modo manifestação? Né? Aonde que nós estamos? Isso vai depender de como nós lidamos primeiro conosco mesmos, depois com todas as outras pessoas, né? E quero convidar também vocês a participarem de um trabalho gratuito que eu ofereço, que se chama Ativação das Geometrias Sagradas, num grupo de WhatsApp, que se chama O Despertar. Esse trabalho está sendo realizado desde o dia 18 de março, de forma gratuita, para toda pessoa que quiser participar, né? E depois a gente pode deixar o contato telefônico aqui para as pessoas entrarem em contato comigo e eu explico como funciona. E esse também, eu já entrando, é um dos princípios das pessoas bem-sucedidas, a generosidade, né? Entregar para receber. Exatamente. Bom, meu recado é para você se permitir. Se permitir se conhecer, se permitir se cuidar. Porque a partir do momento que a gente se permite se olhar, muitas coisas na nossa vida, ela se torna muito mais leve, mais tranquila e flui muito melhor. Quero convidar você também para ir conhecer a Conexo, que é o espaço que eu e o Edson atendemos, e um espaço aí reservado para terapias, muitas terapias lá, então quero convidar o pessoal para conhecer. Reforçando, né, convido também para conhecer a Conexo, um lugar fantástico que a Carla tem lá. E o meu recado se você acredita que você pode mudar, que você precisa mudar na realidade, né? Então assuma o controle da sua vida. Procure entender, procure ajuda, porque a terapia holística, ela serve sim para ajudar, para o autoconhecimento, para você assumir o controle e dizer assim, eu posso, eu consigo, e ninguém merece ter uma vida infeliz. Exatamente. Todo mundo precisa e merece ter uma vida feliz. E a gente feliz, equilibrada, a gente torna um mundo melhor, onde a gente vive. Porque esse é o propósito, né? Tornar o mundo melhor. Fazer com que todos tenhamos acesso a essa
esse equilíbrio emocional para que a gente produza e que todo mundo tenha uma igualdade. A gente equilibrado, se cada um fosse, né, emocionalmente mais equilibrado, toda a sociedade ela tende a fluir mais, as coisas fluem mais, as engrenagens, né, fluem mais. Na realidade, quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado, né, a gente consegue ajudar outras pessoas. Exatamente. Né? Seja ouvindo, seja conversando, seja até... Agora não pode um abraço, né? Mas a gente pode, sim, uma palavra que a gente dê, uma atenção que a gente dê, né? Desde que a gente esteja equilibrado, com certeza a gente está fazendo muito bem para uma outra pessoa também. Agradecemos, então, a participação do Edson, da Rosana e da Carla. E fica aí o convite para vocês conhecerem mais sobre terapias holísticas.